Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Tudo Sobre Ações. Estou aqui na sexta-feira, para você lembrar que agora esse programa sai toda sexta, sábado e domingo. Sexta-feira sai na casa ali mais ou menos às 11h30 da manhã, então não deixe de acompanhar o programa na sexta também. É sempre interessante que você consiga acompanhar os 3 episódios, porque eles estão meio que interligados. Na sexta a gente sempre faz algo mais geral, no sábado e no domingo a gente fala de uma empresa específica. Mas para você conseguir cada vez mais informação e aprender a investir cada vez melhor, você tem que acompanhar todos eles. Certo? Deixa o seu like, comenta agora, qualquer coisa. Vai Brasil, boa noite, boa tarde, valeu Bruno, obrigado Bruno. Qualquer coisa que comentar vai ajudar muito o programa a ser divulgado para mais pessoas. E se tiver alguma sugestão também você pode comentar aqui embaixo. Primeiro aviso que eu quero dar para vocês antes de fato mostrar aqui minha tela e começar o programa, me siga nas minhas redes sociais, só você pesquisar aqui no YouTube meu nome, Bruno Rosolini, você vai achar meu canal. Vai lá no Insta, me siga no Insta, né, obviamente. Manda lá a sua dúvida, às vezes você tem dúvida desse programa aqui que a gente não consegue responder, você pode mandar direto para mim que eu trago aqui a dúvida ao vivo aqui para vocês na Genial também, tá? Tudo interligado, então me siga lá que não tem nenhum problema. E óbvio, tá, também, saiba que o programa sai 3 vezes por semana. Eu falei no comecinho, não esqueci do horário. Sexta, 11h30, sábado às 7 da noite, domingo às 8h15, beleza? Bom, aqui na tela vocês estão vendo só o logo da Genial, porque hoje eu quero falar sobre a temporada de balanços que a gente acabou de ter, do terceiro trimestre de 2022. Por que eu quis trazer esse vídeo, tá? Por que é importante? Você não tem que, obviamente, acompanhar todas as empresas. Você tem que acompanhar aquilo que você investe ou que você quer investir. Só que para você entender mais ou menos como que foi o geral das empresas, eu fiz esse consolidado aqui nesse vídeo para te dar uma noção se as empresas foram bem, se as empresas foram mal, o que foi bom, o que foi ruim, e cada setor, né, qual que foi ali a expectativa maior de cada um deles, né, qual que foi a empresa que sobressaiu ou a empresa que foi pior. Então isso é interessante. Lembrando, Bruno, eu preciso acompanhar na ponta do lápis todos os setores, todas as empresas? Não. Mas, por exemplo, se você quer investir no setor bancário, acompanhe o que aconteceu no setor bancário. Certo? Acompanhe o que aconteceu com as empresas, qual banco foi melhor, qual banco foi pior. E aí depois você vai conseguir alocar seu capital de uma maneira mais inteligente. Certo? Então, de novo, que eu já dei o spoiler, né? Eu sempre gosto de fazer isso, esquecendo de mostrar o slide. Então você vai entender como que foi o resultado operacional, financeiro das empresas. Você vai entender se a sua tese de investimento naquelas empresas que você já investe se permanece. Por exemplo, o que quer dizer a tese de investimento? Vou dar um exemplo bem prático. Imagina que você investe numa empresa pensando que ela vai criar uma nova linha de receita e que ela vai crescer muito agora. E aí o que ela começa a mostrar nos resultados é que a empresa não está investindo nisso que você imaginou e ela não só não está crescendo, como ela está perdendo cliente. Isso está indo na contramão da sua tese. Então pode fazer sentido, nesse momento, quando a sua tese não se permanece, que você até se desfaça da posição. Óbvio, né? Não é para você ser curto prazista, que fica, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa nesse resultado de curto prazo, já vou vender. Não, você tem que acompanhar com consistência, entender o que está acontecendo ao longo do tempo. Mas acompanhar o resultado é muito importante por conta disso, tá? Aqui um gráfico só para mostrar para vocês como que foi a empresa no geral, né, em termos de receita. Então você teve 37%, essa parte em azul aqui, que veio a receita acima da expectativa do mercado, ou seja, as empresas surpreenderam, né, positivamente. Você tem 33% que veio abaixo, ou seja, foram empresas que deixaram a desejar, o mercado esperava muito mais, veio pior. E você tem mais ou menos 30% que veio em linha. Ou seja, você esperava que viesse 10, veio 9,5, veio 10. Isso é vir em linha, tá? Então, de novo, se a sua empresa está nesse quadrante azul aqui, quer dizer que ela veio acima? O que muito possivelmente aconteceu? As cotações subiram. Por quê? Porque a empresa veio acima da expectativa do mercado. Então isso traz uma pressão vendedora, uma pressão compradora, desculpa. O inverso é o fato também. Então quando vem abaixo, você traz essa pressão vendedora. Então as ações podem sofrer. Pô, Bruno, significa que só porque um resultado veio acima ou veio abaixo, quer dizer que a empresa é boa ou ruim? Não. Lembrando, acompanhe o curto prazo, entenda a sua tese de longo prazo e tome as suas decisões. Beleza? Quando a gente está falando do EBITDA, o que é o EBITDA, né? Basicamente aquela aproximação da geração de caixa da empresa. Lembrando, quanto mais caixa a empresa gera, mais saudável ela é, mais dividendo ela consegue distribuir no futuro. E, de novo, uma empresa que gera caixa não vai à falência. Se uma empresa não gera caixa, ela tem risco de ir à falência em algum momento. 25% veio com o EBITDA acima do esperado, 35% abaixo e o resto veio em linha. Então, de novo, se as suas empresas estão aqui, nesse acima, pode ter sido bom resultado para você. Aqui falando só um ponto importante que eu quis trazer para vocês, que é em termos de alavancagem das empresas. O que é alavancagem? Basicamente, quão endividadas as empresas estão. Uma alavancagem muito alta pode ser um risco para a empresa, porque ela pode acabar não conseguindo honrar com seus compromissos. Pô, Bruno, então a gente tem que pegar empresas que a alavancagem é zero? Não necessariamente. Estar endividado,
contrair dívida não é ruim. O ruim é você ter uma alavancagem muito alta que você corre risco de não honrar com seus compromissos. Isso é ruim. Agora, existe um capital ótimo entre terceiros, que são as dívidas no final do dia, e capital de acionista. Então, é normal que as empresas tenham dívidas. E cada setor tem a sua própria particularidade. Tem setor em que a alavancagem é mais alta, normal. Tem setores que a alavancagem é mais baixa. Então, entenda a dinâmica do setor, entenda a dinâmica da sua empresa para fazer análise. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Veja no terceiro TRI de 2020 como a alavancagem era muito mais alta. Isso aqui foi diminuindo ao longo do tempo, a ponto de chegar no terceiro TRI de 22 e estar com uma alavancagem até, de certa forma, bastante controlada. Então, veja, isso é, de certa forma, até bom. As empresas estão conseguindo diminuir o seu nível de alavancagem. Seja porque o EBITDA está crescendo, porque as empresas estão tendo um resultado melhor, ou seja porque a própria dívida está diminuindo da empresa, ela está conseguindo pagar aquilo. Então, de novo, isso aqui é um gráfico super interessante, só para mostrar para vocês como, no geral, as empresas têm diminuído a sua alavancagem. Bom, que outro dado importante, que é o lucro por ação. Isso daqui é uma métrica bastante utilizada, especialmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente acaba olhando pouco para o lucro por ação. Lá nos Estados Unidos isso é uma métrica que é bastante olhada em cada resultado. E aí é só para você ver aqui a evolução ao longo dos trimestres, dos resultados, e para você ver lá no final como ficou no terceiro TRI de 22. E aí você traz agora, eu trago para vocês os destaques setoriais. De novo, não precisa saber tudo isso na ponta da linha, não precisa acompanhar os setores que vocês não investem. Mas por isso que eu estou aqui, para te trazer as informações. Então, mesmo que você não invista em transporte, agora você vai saber o que aconteceu. Veja, JSL foi a que apresentou o resultado mais forte dentro do setor de transportes. Se você tem a empresa, fique feliz. No setor de saneamento, a grande surpresa foi para a Sanepar, com resultado operacional acima das expectativas do mercado. O que isso mostra? Que o mercado esperava o pior, a empresa trouxe o melhor. Significa que vai continuar sendo assim ao longo dos próximos trimestres? Não necessariamente, mas significa que a empresa trouxe uma surpresa positiva. Então, para quem era acionista, muito possivelmente ficou feliz. Setor elétrico, a AES Brasil foi o destaque positivo, com a melhora na margem operacional líquida. Para você que gosta do setor de energia, tem posição na AES, também foi interessante. Ah, Bruno, mas e o que aconteceu com o Taesa? O que aconteceu com a Lupar? O que aconteceu com as outras empresas? Elas foram ruins? Não necessariamente. Para isso você tem que vir aqui no comentário fixado ou na descrição desse vídeo, abrir a plataforma de Analisa e acompanhar os relatórios que os nossos analistas publicam sempre que sai o resultado. Aqui eu estou te trazendo o destaque, que foi a AES. Quando a gente olha o setor de saúde, Fleury mostra bastante crescimento e uma rentabilidade muito boa nesse trimestre. Lembra? Quando você está investindo no setor de saúde, especialmente nessa parte aqui ligada a laboratório, é interessante e é bom que você veja esse crescimento. Quer dizer que você está ganhando market share, quer dizer que você está conseguindo mais receita, mais cliente. E a rentabilidade, cada vez melhor, quer dizer também que a empresa cada vez tem se tornado mais eficiente. Isso é bom para o acionista, tá? Setor ali de shoppings. Muita gente ficou com bastante medo na época da pandemia do que aconteceria com shoppings. Multiplan veio um resultado excelente, por exemplo. Óbvio, passou por um problema lá atrás, quando a gente teve o lockdown, quando a gente teve os shoppings não funcionando, é óbvio que passou. Mas agora a empresa está tentando se reerguer. Multiplan trouxe ótimos resultados. Então, de novo, fique feliz se você é um acionista. E lembra, o curto prazo não necessariamente dita o futuro da empresa. Passamos por problemas, agora a empresa está melhorando e ela pode voltar a crescer ao longo do tempo, certo? Seguradoras. Porto Seguros, depois de bastante tempo trazendo resultado ruim, fez o que a gente chama de sinal de inflexão, que é como se estivesse virando a chave. Então, a gente tinha resultado pior e agora começou a melhorar e começou a mostrar um sinal de que, Porto Seguro começa a deslanchar. Vamos colocar dessa maneira, tá? Então, de novo, você tem Porto, você tem seguradoras, faz sentido você acompanhar. Bancos, já dei o spoiler em vários outros vídeos aqui do Tudo sobre Ações. Banco do Brasil é o melhor destaque. Rentabilidade recorde, lucro recorde, melhor até que os pares privados, o que a gente não via no passado. E isso, obviamente, fez com que o banco também começasse a pagar mais dividendo, como a gente tem agora, pagando quase 4,5 por ação no ano de 2022, tá? Então, muito interessante. Siderúrgicas, tá? Os números da Gerdau, de acordo com os nossos analistas aqui, vieram dentro da expectativa. Para você que tem Gerdau, assim como eu, fique feliz, tá? Até porque vai distribuir um bom dividendo agora em dezembro. Varejo, a gente sabe que está sofrendo pra caramba, mas dentre as empresas do varejo, aqui teve um resultado mais consistente, foi a Magalu. Ah, Bruno, mas deu prejuízo, Via dando prejuízo, Americanas também. Tudo bem, é um cenário bastante desafiador para esse tipo de empresa. Mas agora, qual que se destacou dentre elas, né? Olhando para elas, 3, foi Magalu. E aí, por último, o setor de educação, que também é um setor que passou por bastante problema e que agora as pessoas estão achando que pode dar uma melhorada, né? Mas nunca se sabe o que vai acontecer. Ânima foi o que reportou mais crescimento e um resultado mais robusto, certo? Então, de novo,
Quer saber um pouquinho mais? Não está em dúvida, né, do que você investe, se é para comprar, se é para vender, quais empresas são as melhores? Na plataforma GeoAnalisa, aqui está o logo da plataforma, você tem ali logo no começo o que eles chamam de top pick, que são as principais empresas que os analistas acreditam que são as melhores de cada um desses setores que eu mostrei para vocês. Então vai lá, veja qual é, leia os relatórios e tire todas as suas dúvidas. Beleza? Bom, deixa seu like aqui, se inscreva no canal, comente, deixe sua sugestão e lembra que sexta, sábado e domingo sai programa aqui, né, o Tudo Sobre Ações, e quem sabe no futuro a gente começa a fazer mais vezes. Beleza? Tamo junto, a gente se vê aí no próximo episódio, nos próximos programas aqui da Genial. Forte abraço, até mais. Fui.